Olá, sejam muito bem-vindos ao Tatidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre eleições 2024. Para isso eu recebo aqui em nossos estúdios Elias Tavares, que é cientista político. Elias, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à Tati Record. Orlando, é uma alegria muito grande, muito obrigado. Um tema tão importante, né? É um tema importante, um tema cercado de dúvidas e também polêmicas. Afinal de contas, nós estamos no ano que vai ser movimentadíssimo, principalmente para a nossa região, para a região metropolitana de Campinas. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem aí muitos prefeitos com a possibilidade da reeleição, a gente tem muitos prefeitos tentando, né? Muitos candidatos tentando ser prefeitos e também muitos vereadores se posicionando com um monte de regras novas, né? Algumas novidades aí, né? Agora, falando nessas novidades, algo que chama muita nossa atenção, afinal de contas, você de casa entende sobre as eleições? É isso que nós queremos aqui discutir um pouco no programa de hoje. Sobre o quociente eleitoral. Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas comentam, Elias, sobre por que um vereador teve mais voto, outro teve menos voto, por que esse entrou, por que esse não entrou. Então nós preparamos para você de casa, junto com o Elias, várias telas aqui, várias informações que o Elias vai poder explicar para a gente. A produção vai colocando aqui para a gente discutir esse tema, que eu acho que deve ser muitas perguntas que você deve responder. Não, sem dúvida, né? O quociente eleitoral é sempre uma mística, né? A gente nunca sabe o porquê que um candidato com menos voto acabou sendo eleito, um candidato com mais votos não foi eleito, e aí a gente entra na máxima, né? E a gente tem algumas reformulações também colocadas em prática pela primeira vez nas eleições municipais, que é justamente, né, as federações e também a diminuição, Orlando. Hoje, até então, a gente tinha a possibilidade de 150% a mais de candidatos do que uma Câmara Legislativa, por exemplo, né? Campinas, por exemplo, tem 33 vereadores, podia se lançar quase 90 candidatos. Hoje não é mais assim. Hoje vai ser só a casa mais um candidato, ou seja, 33 vereadores passa a ter 34 candidatos. Isso afunila e qualifica. Eu acho que é uma situação bem importante que vai trazer resultados positivos. Elias, vamos colocar algumas telas aqui para você e para você de casa participando junto com a gente, né? Que hoje nós vamos explorar um pouco sobre esse sistema eleitoral brasileiro. Vamos para a próxima, que o Elias já começa comentando com a gente aqui, porque é realmente o que deixa a dúvida de todo mundo sobre essa equação matemática que, claro, chama a atenção de todos e praticamente as pessoas quase não entendem isso, viu, Elias? Sim. De fato é complexo, né? Mas vamos lá, a gente tem dois cálculos aqui. A gente tem o quociente eleitoral e a gente tem o quociente partidário. O quociente eleitoral, ele basicamente é uma conta de divisão. Ou seja, você pega um município, como o nosso exemplo aqui, com 30 vagas para o legislativo, você vai pegar a quantidade dos votos válidos. Lembrando a dica aí também, votos válidos você exclui os votos brancos e os nulos e também as pessoas que não foram votar. Então quem votou nulo, quem votou branco é excluído dessa contagem. É excluído. Então o nosso sistema eleitoral, ele aceita simplesmente os votos válidos. Então aqui no nosso exemplo, 30 vagas e teve 450 mil eleitores que escolheram o seu candidato ou escolheram a sua legenda, também é uma possibilidade. Então, 450 mil dividido por 30, a gente chega no quociente eleitoral de 15 mil votos. Ou seja, cada partido que atingir 15 mil votos tem direito a uma cadeira nesse legislativo aqui, exemplo nosso de 30 vagas. Então, o que você está explicando para a gente, basicamente, se um partido atingir aqui 30 mil votos, significa que ele vai fazer 2 cadeiras na Câmara Municipal de Campinas, por exemplo. Por exemplo, sim. E aí, assim, a gente tem ali no nosso sistema, ele é de lista aberta, ou seja, a posição dos candidatos é de acordo com a sua votação. Então, nesse caso, os 2 primeiros, né, mais votados daquele partido em questão, ele passa a ter essa cadeira no legislativo. Vamos para a próxima, que o Elias vai comentando aqui junto com a gente. Aqui é um exemplo na prática, né? Então, aqui a gente tem o partido X e o partido Y. O partido X teve 90 mil votos, o partido Y teve 95. Aqui teve um errinho aqui na nossa edição. Então, 95 dividido por 15 mil, que é o quociente eleitoral, o partido X vai ter 6 vagas. Certo. E aí a gente vem para o partido Y, vamos lembrar aqui, 95 mil dividido por 15, ele dá 6,33. Só que na nossa regra eleitoral, os decimais eles são desprezados, tanto para mais, tanto para menos. Se ele chegasse aqui e fizesse 5,99, ele teria só 5 vagas. Como aqui passou do 6,33, você despreza o 33 e esse partido também vai ter 6 vagas, igual o partido acima.
Por isso que muitas vezes tem essa dificuldade de se entender, né, o que de fato, por que esse partido fez e esse partido não fez. É que nós estamos falando então dos votos dos partidos, né? Exato. Então o partido X, nesse caso, ele fez 6 vagas. Agora vamos para a próxima para a gente conseguir entender melhor. Aí tem uma outra questão que também faz parte das novidades, né? Não sei se você lembra, mas há alguns anos o Enéas, né, elegeu um deputado federal com 200 votos, né, sem muita representação. Então hoje essa regra ela já não vale. Então também complementando a informação anterior, hoje o candidato individualmente ele tem a necessidade de fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então para o candidato ter acesso àquela vaga, ele não pode só estar nas primeiras colocações, ele tem que atingir o mínimo de 10%. Como o nosso exemplo, a gente falou de 15 mil votos, esse candidato tem que ter, no mínimo, 1.500 votos para ter acesso a essa cadeira. Elias, essa é uma regra nova da disputa eleitoral? Ela faz parte da cláusula de barreira, né, Orlando? Existe um movimento muito grande para 2030 ainda de reduzir a quantidade de partidos no Brasil. Então, ano a ano, eleição a eleição, vai se reduzindo, né, e aumentando o critério, né, para justamente ver se existe uma diminuição desses partidos. E um exemplo disso também, que é novidade esse ano, é as federações, né? A gente tem 3 federações compostas no país que vão ter que atuar de forma como se fosse um único partido. Nessas 3 federações a gente tem 7 partidos políticos. Ou seja, você está tirando, vamos dizer assim, né, do cálculo, você está diminuindo já esses 7 partidos em 3, né? Então isso é uma tendência que deve acontecer e deve reduzir bastante o número de partidos. Aqueles partidos nanicos devem não existir mais até 2030. Ô, Elias, agora, se um partido, não é, ele fez as 6 cadeiras, mas o último lá, o 6º vereador, fez aí menos de 1.500 votos, por exemplo. Ele fez 900 votos. Eu acho que está na nossa próxima telinha o que lá, acontece. Né? Ó, aqui está esse exemplo que você acabou de colocar, Orlando. O Partido X teve direito a 6 vagas no quociente eleitoral aqui. Né? Os 3 primeiros candidatos, um com 40, um com 30 e um com 18, foram eleitos. Os outros 3 teve 1.200, 500 e 300 votos. Esses candidatos não serão eleitos e aí as vagas que seriam destinadas a esse partido vai para a regra de sobra de vagas que a gente vai mostrar também. Então quer dizer que mesmo se o partido ele faz ali a pontuação, né? Isso é importante, o pessoal que está em casa, até mesmo quem é candidato, não é, nas próximas eleições, mesmo se o partido faz as 6 vagas e esses candidatos aqui eles não atingiram aquela regra mínima, 10%, eles são excluídos. Eles são excluídos. Não significa então que aquele com 300 votos, mesmo o partido tendo a cadeira, ele vai tomar posse. Ele não vai ter acesso à cadeira, nessa questão da distribuição. Num futuro eventual, se um dos 3 aqui, depois que for tomado posse, etc., um dos 3 se ausentar ou for candidato a uma outra eleição e ter a vacância, ele pode assumir. Mas a vaga vai ser destinada somente para quem atingir os coeficientes mínimos, né? Acho que a gente tem mais aqui. Vamos lá. Isso, aqui a gente está falando da sobra, é exatamente isso. Faz de conta que aquelas 3 vagas que a gente mostrou ali, ela voltou para o coeficiente. Então, quem tem direito às sobras? Pela regra agora é quem atingiu 80% do coeficiente, o partido que atingiu 80% do coeficiente, e ele sobe a régua. E aí o candidato precisa atingir 20% do coeficiente. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está distribuindo a primeira vaga. Como é que é feito esse cálculo aqui? Então, os 90 mil votos que o partido teve, ele teve 6 vagas. Certo. E ele está pleiteando mais uma. Então, você coloca isso na conta. Então, são 6 vagas mais uma dividida por 90 mil votos. Ele chega aqui numa pontuação de 12.857 pontos. O partido que atingiu 95 mil votos, lembra que ele só fez 6 cadeiras também? Então, agora ele também tem uma vantagem aqui nessa conta. Então, 95 mil votos, 6 vagas mais um, que é igual ao de cima, igual a 13.571 pontos. Então, essa vaga fica para o partido Y. E aí você tem uma outra vaga, né? Então, você faz a conta novamente. Então, 90 mil votos, 6 vagas do partido X, mais uma que ele está pleiteando, 90 mil dividido por 7 dá os mesmos 12.887 pontos, só que aqui o partido Y também tem direito a pleitear essa vaga, né? Então, como é que é feita a conta? Se coloca os 95 mil votos que ele teve, só que ele já garantiu uma vaga. Então, são 6 vagas, mais um e mais um, ou seja, a divisão dele vai ser dividido por 8. Nessa conta, ele fez 11.875 pontos versus 12.087. Ali, ele conseguiu uma vaga. Aqui, quem vai conseguir é o Partido X. Então, esse Partido X fica com a segunda sobra de cadeira. E assim sucessivamente, Orlando, enquanto houver vagas disponíveis. Elias, nós vamos para um rápido intervalo. Eu sei que você de casa deve estar se confundindo um pouco com essa conta matemática toda.
mas a gente volta, não sai daí, eu volto já já para falar sobre eleições de 2024. Estamos de volta com o Taticidade. Obrigado você pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje nós estamos falando sobre eleições 2024. Para isso eu recebo aqui no estúdio o Elias Tavares, que é cientista político, está ajudando a gente a entender um pouco sobre essa matemática que é um pouco difícil para entender em relação aos candidatos que vão disputar a eleição neste ano. Elias, antes da gente ir para o intervalo, estava mostrando toda essa conta aqui. Isso daqui é uma matemática que realmente as pessoas que vão disputar a eleição, elas têm um conhecimento, mas quem está em casa, o público está em casa, não tem conhecimento nenhum. Isso tudo aqui é feito sem preocupação nenhuma pela Justiça Eleitoral, é isso? Exatamente. Aqui a gente está colocando simplesmente o sistema que a Justiça Eleitoral usa. Isso aqui é feito de forma automática, né, conforme vai acontecendo a apuração dos votos. Toda essa matemática que a gente mostrou aqui no programa, ela acaba acontecendo de forma automática e muito rápida, né? Agora, Elias, primeiro vamos falar para quem está acompanhando em casa que vai votar, que vai às urnas este ano. Quais são os cuidados, os principais cuidados que o eleitor deve ter agora em 2024, na sua opinião como cientista político? Eu acho que o principal cuidado, Orlando, é justamente escolher o seu candidato. Acho que a festa da democracia exige que a gente vá à urna, levando os números dos nossos candidatos, e aí vamos para o segundo ponto, né? A gente pode entrar com a colinha, a gente é permitido pela lei eleitoral. Então, assim, escolha seu candidato de forma consciente, anote o seu número e vá até a sessão eleitoral com a consciência tranquila de ter feito parte da democracia. Você acha que a inteligência artificial ela pode dificultar em algum momento a vida de candidatos daqui para frente, Elias? Olha, tem que ter legislação e a gente ainda não tem. Me preocupa bastante a inteligência artificial nos usos das eleições, principalmente disseminação de mentira, né? Se a inteligência artificial ajudar para fomentar uma boa ideia, uma boa estratégia, um bom nome, eu sou totalmente a favor. Agora, o efeito contrário que isso pode dar é algo que ainda é uma questão que a gente ainda não consegue sentir. A gente vai ter que entender, né, e também a gente tem entendimento que o Supremo Tribunal tem essa expectativa de fazer uma legislação a respeito disso, né? Mas a gente vai ter que aguardar, ainda isso não é muito claro. E você acha que esse ano, 2024, nós vamos ter uma disputa acirrada de direita ou esquerda, ou isso para a eleição municipal não vai afetar tanto? Olha, Orlando, na minha opinião, teremos sim. Teremos uma eleição polarizada em diversos cantos do país. Evidentemente, uma cidade ou outra, mas principalmente as capitais e as grandes cidades, elas vão ter um pouco dessa polarização ainda nessa eleição, a gente enxerga, né? O que é mais triste é a gente não ver aí, de repente, a terceira via, né, que a gente espera um bom tempo. Isso ainda a gente não consegue sentir que está para acontecer. Politicamente, você acredita que pode existir uma terceira via? Politicamente, eu gostaria que pudesse existir uma terceira via, né? Mas hoje eu ainda não consigo entender nenhum tipo de elemento para essa terceira via acontecer, infelizmente, né? Que seria muito saudável para a democracia. Elias, quem de casa quiser acompanhar mais também, quiser ter informações, você tem alguma página, algo na internet que você fala mais sobre política? Assim, eu costumo usar muito as minhas redes sociais, né? Então, quem quiser seguir lá o Elias_ET, E de Elias, T de Tavares, pode entrar lá, tiver alguma dúvida, pode procurar a gente, que a gente dá uma tentativa ali de tentar ajudar na resposta. Elias, eu espero trazer você mais vezes aqui para a gente falar sobre eleições, afinal de contas, esse é um ano emblemático. Sem dúvida nenhuma, um ano extremamente importante e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. A você de casa, obrigado por estar aqui com a gente. Continue na programação da Tati Record. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, pessoal.